2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as por exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Bom, o argumento de Pedro é que se Deus não poupou nem os anjos, né, nem os antediluvianos e a cidade de Sodoma e Gomorra, também não poupará qualquer homem que vier impiamente a apostatar, né? Ou seja, há quem se engane, né, que o amor de Deus vai salvar alguém se esse alguém não quiser ser salvo. Como assim, pastora? Mas e se eu quiser ser salvo, mas não servir e seguir a Jesus Cristo? Também não resolve, também não adianta. É preciso aceitar a Jesus como um único e suficiente Salvador. É preciso recebê-lo na sua vida e também praticar, né, os mandamentos de Deus, o que está escrito na Bíblia, e seguir, né, o que está nos proposto pelo Senhor. Né? Nós precisamos servir a Jesus, nós viemos nesta terra para servi-lo, adorá-lo. Então é isso que devemos fazer, né? E cumprir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Né? Conforme ali nós temos todo o manual, toda a direção de como agir. Então, não é simplesmente o amor de Deus excede todo entendimento? Sim. O amor de Deus é grandioso? Sim. O amor de Deus, ele ama todo pecador? Sim. Mas ele odeia o pecado. Então, nós precisamos cada dia mais e mais ser santos como ele é santo. E quando eu falo de santidade, não é em termos de vestimenta, mas sim o nosso caráter e o nosso coração. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Bom, aqui nós vemos então os 3 grandes pecados de Balaão. Para você que gosta de anotar aí no seu caderno, então vamos falar sobre os 3 grandes pecados de Balaão. Primeiro, o caminho de Balaão. O amor pelo prêmio da justiça e a cobiça pelos presentes de Balaque. Segundo, o erro de Balaão. Aceitar o prêmio da injustiça por seus serviços, de dar o segredo de como fazer com que Deus amaldiçoasse Israel. Isso é importante você anotar aí no seu caderno, hein? Número 3, a doutrina de Balaão, que foi ensinar Balaque que se ele desse as mulheres mais lindas aos homens israelitas e os fizesse cometer adultério e idolatria, Deus mesmo os amaldiçoaria. Isso está lá em Números 25.
mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor... Bom, então nós vimos aí que fala sobre corrupções do mundo também, para você anotar aí no seu caderno. Então, corrupções do mundo vem do grego miosmata, que significa coisas que infectam, corrompem e poluem. Lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Aquilo que ele propôs para... Já aproveito para tossir. Então esquece esse Então, erro. Corte essa parte, Lana. Número 3. A doutrina de Balaão. Foi ensinar Balaque que se ele disse, ele não disse nada. Então, nada disso. Então, de novo, erro. Corte essa parte, Lana. Meu Deus. Vou aproveitar para tossir.